árvores de derivação. Uma árvore de derivação é a representação da derivação de uma determinada palavra no formato de árvore. Então, a raiz dessas árvores sempre será o símbolo inicial da gramática, os nós mais internos sempre serão símbolos variáveis e as folhas serão sempre símbolos terminais ou o símbolo vazio. Por que isso? Por exemplo, quando vocês estiverem lá na disciplina de compiladores, por exemplo, vocês vão ver que na etapa de análise sintática de uma determinada expressão, na verdade, a análise sintática nada mais é do que a construção de uma gramática livre de contexto e as árvores de derivação. E para eu passar da parte de análise sintática para a geração do código em Assembler, por exemplo, o que eu passo para o programa gerar código em Assembler? Eu passo uma árvore de derivação para um determinado comando da minha linguagem. Então, isso aqui é bem importante que a gente trabalhe com essas árvores de derivação. Então, aqui nós temos algumas propriedades, como eu disse, né, o símbolo inicial, a raiz é o símbolo inicial, folhas são terminais ou vazio, nós mais internos são variáveis. Então, aqui diz o seguinte, que se eu tenho uma sequência de nós, filhos, então essa sequência de nós, filhos, é uma regra da produção. Beleza. Puta! Beleza. Fala 8 horas! Só vou terminar de explicar aqui, eu já libero. Tranquilo, vamos lá. Foco, pessoal. Então, aqui, como eu disse, se eu tenho uma sequência de nós, então esses nós é uma regra do seu nó pai. Então, ó, S. Então sai do primeiro, né? O primeiro seria o inicial, aí dele vai derivando para cada cadeia. Cada um deles é um resultado, na verdade. E essa gramática, qual gramática que é? Essa gramática é um duplo balanceamento, ou seja, para todo A que eu coloco, eu preciso colocar um B. Eu posso derivar diretamente o vazio. Como que é o negócio? Peraí, professor. Para todo A que você tem que ter necessariamente um B. Isso, ou seja, a quantidade de A será exatamente igual à quantidade de B. Então na verdade você vai, se for 2A ali do ladinho de cá, vai ter que ter 2B na saída também. Isso. Então essa produção aqui, ó, você repare que todo A que eu gero aqui, eu gero um B logo a seguir. Então, essa daqui é um duplo balanceamento, logo é uma linguagem livre de contexto. Se eu derivar diretamente a palavra vazio, eu tenho 0A e 0B. A quantidade de A's e B's também é igual. E a palavra formada por essa árvore é lida sempre da esquerda, do nó mais à esquerda para a direita. Então, professor, a palavra formada aí, nesse caso é o quê? É A, B, B. A, B, B. Porque o vazio esquece. Aí é essa palavra de cima que você Isso, eu sempre começo a leitura do ramo mais à esquerda, dos ramos mais à esquerda, esse é o mais à esquerda. Sim. Depois eu analiso esse ramo, daí eu pego a folha, analiso esse ramo aqui, pego a folha, analiso esse ramo, pego a folha, analiso esse ramo, pego a folha. Então na hora de montar, por exemplo, essa palavra A, B, B para fazer essa árvore, então vamos supor, um S vai para aquele primeiro A e o primeiro B. Aí depois o outro S para o segundo A e o segundo B. Aí como não tem mais nada, aí você vai para o vazio. Aí o final de tudo é a sua resposta. Então repare que, ó, que eu começo em S, S deriva o quê? ASB. Esse S vai derivar o quê? ASB. Agora esse outro S deriva o vazio. Terminei a derivação. Aqui dois conceitos, derivação mais à esquerda e derivação mais à direita. O que são isso? Derivação mais à esquerda é quando eu derivo, construo a árvore de derivação sempre derivando a variável que aparece mais à esquerda da árvore. E a derivação mais à direita é quando eu construo a árvore sempre derivando a variável mais à direita que aparece. O que é uma gramática ambígua? Então, gramática ambígua é uma gramática que, para se eu encontrar pelo menos uma palavra que possua duas árvores de derivação diferentes, eu digo que essa gramática é ambígua. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma gramática que gera expressões regulares. Não gasta caneta nem papel, velho. Então, essa gramática está gerando expressões regulares, não, desculpa. Expressões aritméticas com soma e multiplicação, por exemplo. Então, eu quero derivar essa expressão aritmética, x mais x vezes x. Então, reparem que eu tenho duas árvores de derivação diferentes para a mesma palavra. Ou eu posso fazer desse jeito, ou eu posso derivar dessa maneira aqui. Então eu encontrei uma palavra dessa linguagem que
possui duas árvores de derivação diferentes. Então, eu sei que essa gramática aqui é uma gramática ambígua. A linguagem não necessariamente é ambígua, porque eu posso construir gramáticas para a mesma linguagem que não seja ambígua. Então, por exemplo, essa linguagem aqui, a gente vai ver depois que ela não é ambígua. Eu posso construir gramáticas que tiram essa ambiguidade. As linguagens que não tem jeito, que para toda gramática que eu construir, toda gramática será ambígua, essa classe de linguagens, ou esse tipo de linguagem, a gente chama de linguagem inerentemente ambígua. Então, linguagens inerentemente ambíguas são aquelas linguagens livres de contexto que, para todas as gramáticas que geram aquela linguagem, são ambíguas. A ambiguidade não é legal. Se a gente conseguir tirar essa ambiguidade, também não existe um algoritmo para tirar essa ambiguidade. Mas, à medida do possível, quando a gente for projetar gramáticas, quando vocês estiverem vendo lá analisadores sintáticos, lá na disciplina de compiladores, por exemplo, vocês vão ver que é interessante que não haja gramáticas ambíguas. Por quê? Se eu tiver uma gramática ambígua no meu analisador sintático, por exemplo, o meu compilador obrigatoriamente vai ter que ter um processo de backtrack. Ou seja, ele vai analisar um ramo, ter que voltar a um determinado ponto, analisar um outro ramo e assim por diante. Se a gramática não é ambígua, eu consigo fazer isso numa sequência. Então, por hoje, Professor, só explica essa árvore aí que eu não entendi. Então aqui nós temos duas árvores. É tipo passo inicial, né? Isso, para a mesma, eu estou derivando essa palavra aqui. Então eu preciso encontrar a árvore de derivação dessa palavra. Então, eu sempre começo no símbolo inicial. Eu comecei em E. Aí aqui eu posso escolher essa regra, E mais E. Aí esse E aqui eu escolho essa regrinha, eu substituo E por X. X é um terminal. Beleza. Esse outro E eu posso substituir por E vezes E. E cada desses E eu substituo por um terminal. Aí vai ficar X mais X vezes X. X mais X vezes X. Então, o E sempre vai ser, nessa palavra aí, ele sempre vai ser substituído por X? Não. O E eu posso substituir por essa regra, por essa ou por essa. Uma dessas quatro. Tá? O E está produzindo uma dessas quatro regras. E aqui eu tenho a mesma palavra no final, mas reparem que a árvore é diferente. Porque aqui eu comecei com E mais E. E aqui eu comecei com E vezes E. Não tem problema. O importante é o final. Então esse E, eu escolhi essa regra, né? E mais E. Cada um desses E's eu substitui por X. E esse outro E eu já substitui direto por X. Então o resultado final ficou X mais X vezes X. E o E em parênteses? O E parênteses é quando eu tenho parênteses na minha expressão aritmética. Por exemplo, se eu quisesse construir a palavra... Se eu quisesse construir essa expressão aritmética, então eu precisaria colocar os parênteses. Então aqui eu tenho uma possibilidade de ter um parênteses. Então essa daqui é uma gramática um pouquinho mais útil do que a gente está vendo até agora. Por quê? Porque ela gera uma expressão aritmética, uma coisa mais próxima do nosso dia a dia. E ela é livre de contexto? Sim, né? Porque reparem que para todo parênteses que eu abro, eu tenho que fechar. Então eu tenho aqui um problema de contagem, tem um duplo balanceamento aqui. Eu sei que a quantidade de abre parênteses tem que ser exatamente igual à quantidade de fecha parênteses. Então logo é uma gramática livre de contexto. Aqui nesse caso tem o que? 0 abre parênteses e 0 fecha parênteses. Está balanceado. Nesse caso tem um abre parênteses e um fecha parênteses. Está balanceado. Beleza? Pessoal, hoje que a gente ia até às 11 horas, não foi possível. Que triste, né, professor? Semana que vem a gente